E aqui no Rio Grande do Norte, 8 horas e 20 minutos. Repita. 8h20, secretário de Saúde foi ontem à Assembleia Legislativa e durante a apresentação do balanço das ações de saúde do primeiro semestre na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia, o secretário estadual, o Alexandre Mota, admitiu que está recorrendo a empréstimos de insumos a outros órgãos públicos, federal e estadual, para reabrir as UTIs do Hospital Maria Alice Fernandes. Essas ações desenvolvidas pela CESAP, dados orçamentários e também aplicações dos recursos, mas, segundo ele, a dificuldade é exatamente por restos a pagar que não foram concretizados e os fornecedores se recusam agora a entregar os insumos. Segundo o secretário, o fato é, segundo ele, vou até abrir a aspa, viu? Essa frase é dele. O fato é que vamos conversar com os fornecedores e vamos aguardar as respostas dos nossos parceiros institucionais. Minha gente, a crise no sistema de saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, ela vive o capítulo de hoje, que é o Hospital Maria Alice Fernandes, mas é uma crise instalada em todas as unidades de saúde. Acabamos de falar de um problema grave dentro do Valfredo Gurgel no ano passado. Então, nós temos histórias recorrentes de uma crise instalada no sistema de saúde. Eu acompanhei parte aí das declarações e da participação do secretário Alexandre Mota ontem na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia. As pessoas até perguntaram, não foi para a Comissão de Saúde? Não. Ele foi falar sobre a saúde financeira do Estado nessa área especificamente. E aí, o secretário trouxe 2 pontos que eu queria colocar aqui para os nossos ouvintes. Ele atribui a falta de orçamento. Segundo ele, 12% hoje do orçamento do Estado vai para a área de saúde. Ele prioriza aí, diante do quadro que acompanha, que seriam necessários pelo menos 14%, 2% a mais do orçamento para poder o Estado gerir em condições normais a saúde que é oferecida ao cidadão. E aí ele fazia um apelo ali na Assembleia Legislativa para a própria Assembleia e o governo se debruçarem sobre esse percentual de aumento. Vem aí a primeira indagação. Por que o secretário não bate na porta da própria governadora para o Estado, o próprio Estado, já propor à Assembleia um orçamento de 14% para o ano de 2026, se esse é o percentual ideal para se oferecer dignidade à população que bate à porta dos hospitais? Por que ele traz esse discurso para dentro de uma comissão da Assembleia? Se há essa solução, por que a própria governadora não starta esse percentual na LDO, que foi votada agora no meio do ano e que vamos ter o orçamento no ano que vem? É a primeira questão. A segunda, ele fala no orçamento do Judiciário. O secretário reclama todo o tempo que tem que desviar recursos para cumprir as decisões judiciais que chegam à Secretaria Estadual de Saúde. É bom a gente lembrar ao secretário que essas decisões judiciais elas só ocorrem porque a população bate na porta da Justiça para pedir socorro porque não encontra o serviço, Liciane, sendo prestado nas unidades hospitalares. Aí tem que se recorrer ao Judiciário. Se o cidadão encontrasse os serviços funcionando, se encontrasse a medicação que ele precisa tomar sendo oferecida, ele não precisaria recorrer a esse orçamento paralelo, que, segundo ele, trava e prejudica aí os recursos que o Estado teria para honrar, por exemplo, os contratos com fornecedores para atender as demandas do Judiciário. É muito simples, é só se oferecer o serviço que ninguém vai pedir o socorro ao Tribunal de Justiça, como isso vem acontecendo. Maria Alice Fernandes, o governo do Estado, minha gente, está recorrendo a um instrumento extremo, que é o recurso administrativo. Eu vou até fazer o nome. Requisição administrativa. Essa requisição administrativa é legal, né? É um instrumento totalmente respaldado pelo Estado, mas que só se deve recorrer a ele em casos de extrema dificuldade. E o Estado vai, pela primeira vez, abrir mão aí de lançar esse recurso para pedir socorro. E sabe onde é que ele vai pedir socorro? Vai pedir socorro em unidades particulares, vai pedir socorro ao governo do estado da Paraíba. O próprio secretário disse ontem que ia recorrer ao estado da Paraíba para pedir ajuda e a transferência de insumos para hospitais do Rio Grande do Norte. Minha gente, isso é vergonhoso. Eu vou aqui, a gente fica com vergonha de ver o estado do Rio Grande do Norte. É comum entre os hospitais fazerem essas trocas, mas
mas em casos pontuais. Mas aqui virou rotina. O nosso caso virou rotina e é mais grave, realmente. Lícia, é pontual. Quantas vezes não se pede emprestado remédios em outras unidades, como é o próprio caso da EBSER, que é essa empresa que gerencia os hospitais universitários. Mas aqui o governo do Rio Grande do Norte, além de bater a porta da EBSER, vai buscar insumos usando esse instrumento da requisição administrativa para buscar remédios também e insumos nos hospitais da Paraíba. Minha gente, o estado do Rio Grande do Norte no passado já teve uma condição de muito mais destaque se a gente comparasse com o estado vizinho. E aí a gente passou a ser hoje refém de ações que acontecem com muito mais sucesso no estado vizinho do que no nosso. Pedir remédio emprestado na Paraíba, pedir insumos emprestados para colocar em funcionamento uma unidade pediátrica, como é o caso da Maria Alice Fernandes, nos envergonha. O Estado, por que a EBSER consegue manter sua rotina de insumos dentro da unidade? Sabe por quê, Liciane Viane? Por quê? Porque contrata, projeta corretamente, contrata e paga. No Rio Grande do Norte, não. Além de se fazer uma projeção que não dá para fechar o ano na compra de insumos, ainda se faz a contratação e não se paga fornecedores. Pois é. Virgínia, a gente não tem como não falar do fator político, né, nessa crise que já está instalada de saúde no Rio Grande do Norte. A governadora, gente, está em Belém, no Fórum dos Governadores, um preparativo aí para o COP30, que acontece agora no final do ano. Em nenhum momento a governadora se pronunciou sobre esse caso. E isso é muito grave. Pelo contrário, nas suas redes sociais ela publicou um vídeo dizendo que está com o coração dividido. Uma metade do coração está acompanhando as águas do Rio São Francisco. Foi assim que ela se referiu. Em nenhum momento a governadora se pronunciou sobre essa crise na saúde. A impressão que eu passo é que, às vezes, até o próprio secretário, nos vídeos que são publicados constantemente nas suas redes sociais, ele tenta romantizar a crise que está acontecendo aqui no estado, Virgínia. Mas eu acho que a governadora, como líder do governo, que fala tanto em Lula, né, desse alinhamento político que a gente... É muito claro o alinhamento político da governadora. Deveria, se o estado não tem dinheiro, pleitear junto ao Ministério da Saúde uma situação para a gente tentar amenizar, mitigar, reverter, enfim. Mas não se pode ficar de braços cruzados, chegar como o secretário tem feito, dado a cara, a gente tem que dizer isso, ele que entrou agora recentemente. Meses atrás ele falou que o rombo chega, se eu não me engano, a 500 milhões de reais a secretaria e até agora não tem sido nada feito. Lice, você está chamando a atenção dos nossos ouvintes para um ponto que é crucial. Por que o Estado está nessa crise, nessa dificuldade e não se bate à porta do governo federal para pedir ajuda? Será que é preciso a gente buscar essas estratégias de ir com pires na mão ali para o Estado da Paraíba, pedir insumos emprestados para colocar dentro do Hospital Maria Alice Fernandes? Será que não seria mais viável, diante das relações que existem hoje institucionais entre o governo do RN e o governo federal, se bater à porta do Ministério da Saúde e pedir também recursos suplementares, pedir a liberação de emendas? É outro detalhe que eu queria falar aqui, de emendas parlamentares voltadas para a área de saúde, que desse para ir para a balança de compensação e o Estado ter uma folga de recursos para pagar fornecedores e colocar dentro das unidades toda a medicação, todos os equipamentos que são necessários para fazer uma assistência não só pediátrica, mas a assistência de adultos também, que é muito falha. Então está faltando o governo e a figura da governadora assumir a linha de frente desse problema. Lice está chamando a atenção para outras pautas que ela está priorizando, pelo menos nas redes sociais, e o mundo hoje ele é guiado pelo comportamento dos gestores nas redes sociais. Sim. E a gente não vê a governadora até o momento se pronunciar sobre a crise da saúde. Eu nem queria ouvir nenhuma explicação. O que a gente queria ouvir eram ações como essa, por exemplo, buscar junto ao Ministério da Saúde alternativas para reabrir os 8 leitos, são 10, tem 8 leitos fechados dentro do Hospital Maria Alice Fernandes. Fazer o mesmo vídeo que ela sempre faz. Gente, a gente está aqui no Ministério da Saúde, a gente está de olho no que está acontecendo no Rio Grande do Norte. É isso que a gente quer. Nós viemos pedir mesmo ajuda. Que seja ilusório, Virgínia. Mas tem que haver esse tipo... é uma estratégia de comunicação que não está sendo usada até. A gente fala até desse quesito. Assim, e na hora que ela se omite, leva a ligeira impressão que a gente tem, a imediata
imediata impressão, essa palavra cabe melhor, de descaso, de não estar priorizando um grave problema que atinge a saúde pública do Rio Grande do Norte. O secretário Alexandre Mota, ele está há pouco tempo, mas eu acho que já passaram dos 7 meses de gestão dele. Acho que ele entrou no início deste ano. Ele está dentro da Assembleia, nos corredores, eu não encontro muitos deputados na pauta da defesa do secretário. Parece que o relacionamento dele institucional com os políticos não é daqueles mais alinhados, não é? A secretária anterior mantinha uma relação bem mais próxima com a instituição, com os deputados. Mas mesmo assim ele está dando a cara, como disse Lício Viana, para dar as explicações. Ontem ele mostrou uma série de números, apresentou com clareza que o Estado paga, o Estado contrata, mas não tem condições de honrar alguns contratos. E apresentou aí as estratégias que ele, enquanto secretário, está buscando para resolver o problema de imediato. O que ainda não é realidade, porque o Maria Alice continua do mesmo jeito do que foi denunciado na sexta-feira passada. Bom, a gente vai acompanhar. A gente registra também que ontem, durante a sessão na Comissão de Finanças, o presidente do Conselho de Saúde do Rio Grande do Norte, o Francisco Canindé dos Santos, ele acabou ali sofrendo um acidente vascular cerebral, um AVC, durante essa audiência. A sessão que acontecia ali normalmente estava sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia e acabou tendo o episódio ali que ele teve problemas na sua fala, acabou mobilizando médicos, os parlamentares presentes. Ele foi socorrido, né? A CESAP informou que os exames realmente confirmaram um AVC hemorrágico. Não informaram o estado de saúde dele. Ele foi levado para o Valfredo Gugel e, a princípio, continua internado. A gente deseja aí melhoras para ele, né? Foi um episódio, uma coincidência de estar participando ao vivo de uma sessão, né, da Comissão de Finanças da Assembleia quando ele passou mal. Ele que preside o Conselho Estadual de Saúde aqui no estado do Rio Grande do Norte. Melhoras, e a gente vai ficar acompanhando aí, trazendo informações para os nossos ouvintes sobre o quadro dele, já que chama a atenção em todos os aspectos, né, pela situação inusitada, mas que graças a Deus ele pôde ser socorrido a tempo e está se recuperando no Valfredo Gurgel. A gente ainda vai continuar falando sobre o estado,